Aumente a rentabilidade da sua aeronave baixando a vazão aplicada. Entenda de uma vez por todas como aumentar a rentabilidade do seu avião, dominando as tecnologias e fazendo todas elas trabalharem a teu favor. Aqui hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que tem de mais moderno na pulverização aérea e vocês vão começar a entender agora como usar isso no dia a dia, como trazer isso para a tua realidade e como de fato colher o fruto dessa tecnologia. Então, para começar, a pulverização eletrostática ela já existe na aviação agrícola desde o ano 2000. Nós já estamos em 2025, então a gente fala de 25 anos de aprimoramento de uma tecnologia, de melhoramento de uma tecnologia que desde o dia que ela nasceu na aviação agrícola, ela já fez revoluções brilhantes na pulverização. O que acontece é que ficou, ao longo dessa trajetória, ficou muitas pessoas falando informações do que era o eletrostático, pessoas dando seu comentário, mas de fato ninguém conseguindo explicar o que é o eletrostático, o que é a vantagem do eletrostático, e todo mundo sempre achou como um mistério. Vou botar o kit eletrostático, isso é diferente, vai me trazer problema, não, agora não sei como é que eu faço, e gerando um monte de dúvida em algo que é muito simples. E a tecnologia, desde o início, apesar de algumas formas de trabalhar ela no início era um pouco dificultosa, mas ao longo da caminhada isso foi se facilitando e hoje, em 2025, não tem o que falar. É algo extremamente simples de utilizar, extremamente preciso de utilizar e a tecnologia eletrostática, ela joga a tua realidade de aplicação, ela aumenta a tua janela de aplicação. Por quê? Porque a tecnologia eletrostática ela é um produto que quanto mais quente tiver a temperatura e quanto mais baixa a umidade, mais eficiente é a potência do eletrostático. Então, como é isso? O que eu quero dizer com isso tudo? Para a gente entender, basicamente, a aviação agrícola ela começou com alguns bicos, né? No modelo bico, chamado bico de bronze, tanto o bico na posição vertical e o bico em 90 graus. Esses são os bicos mais utilizados na aviação até os anos 2000, 2005, isso aqui se utilizava muito, ainda se utiliza muito esses bicos na aviação. E o que é esse bico, na verdade? É uma válvula antigotejo com um nípel 90 graus para fazer a quebra de gota e a formação de gota é feita através do core e disco, ou seja, do core e do disco. E nessa formação eu vou formar um jato cônico vazio. Através desse jato cônico vazio, inicialmente na pulverização, se utilizava a barra redonda e se fazia a quebra de gota virando a barra. Depois, quando se tornou a barra aerofólica, que é esse modelo aqui, acabou-se utilizando o modelo de bico através de 90 graus para poder fazer a quebra de gota da angulação do bico. Mas todas elas se baseiam na formação de um jato cone vazio, onde eu quebro de novo, mudo a angulação do bico e quebro um pouco mais a gota para formar a gota que eu preciso. Então, eu vou trabalhar desde gotas médias para grossas e gotas médias para finas, ou gotas muito finas, dependendo da angulação que eu colocar e da formação do conjunto de disco e de core que eu utilizar na minha pulverização. Se eu usar core 25, eu vou afinando mais a gota. Se eu usar core 45, eu engrosso mais a gota. Se eu usar core 56, eu vou... Você pegaria com furo, eu vou engrossar muito mais a gota, já não vai ser jato cone vazio, mas até o 46 eu trabalho com jato cone vazio. E essa tecnologia utilizada amplamente na aviação ainda é uma tecnologia utilizada em muitos aviões através deste bico em nylon, também com ponteira 90 graus. Então, a forma de utilizar, se vai ser em latão, em bronze ou vai ser em polímeros, tanto faz. O que importa é que eles também fazem a quebra, fazem a formação da gota através do core, através do disco, no jato cone vazio. Qual é que é o grande entendimento daqui? A partir deste momento, a gente vai ter uma série de problemas se a gente utilizar uma única posição do bico e trabalhar em todos os tipos de aplicação. Ou seja, se eu pegar e colocar esse bico aqui virado para baixo, 90 graus, eu vou fazer uma gota, tendência gota média para fina. Automaticamente eu vou cobrir melhor uma lavoura, porque eu vou gerar mais gotas por litro e vou ter uma cobertura melhor. Porém, se eu gerar gotas médias para finas,
eu vou ter a tendência de derivar muito mais. Automaticamente, então, em muitas aplicações que começam a ficar muito quente a temperatura e começa a baixar muito a umidade, eu não posso fazer essa aplicação porque a gota que eu pulverizei, ela vai soltar no ar e ela vai cair por gravidade. Só que essa gota, ela leva um tempo para cair nesses bicos convencionais. Esse tempo é o tempo que a gota vai perdendo o volume dela por evaporação e chegando na planta uma gota menor do que ela foi formada. Só que, dependendo da temperatura que tiver, da umidade que tiver, eu vou ter o potencial de algumas gotas nem chegarem na plantação se eu fizer a formação delas errada. Se eu fizer uma gota de média para fina, numa temperatura muito alta e uma baixa umidade, talvez as gotas nem cheguem na lavoura. Consequentemente, eu preciso fazer a alteração na angulação e mudar o tamanho da gota. Então, eu faço uma mudança do ângulo de quebra de gota e vou ter outro tamanho de gota para compensar essa temperatura que vai aumentando, essa umidade que vai aumentando. Consequentemente, eu perco cobertura. Se eu começo a engrossar a gota, a gente já viu em outros vídeos, eu começo a ter uma gota mais grossa, formo menos gotas com o mesmo volume de água, consequentemente eu vou cobrir muito menos. Então, o que seria o ideal? Eu conseguir gerar o maior número de gotas e cobrir mais. Mas se a temperatura estiver alta, a umidade estiver alta, isso vai me trazer problemas, vai me trazer prejuízos, porque eu posso perder boa parte desse volume pulverizado justamente porque eu não ajustei o tamanho de gota correto. A mesma coisa acontece com os bicos em jato-leque. Só que o bico jato-leque, por natureza, já vai fazer uma gota mais grossa do que um bico jato-cone vazio. Naturalmente, esse bico vai evaporar muito menos. Porém, ao mesmo tempo, por mais que eu use todos os artifícios de um bico, eu consigo gerar gotas com potenciais de qualidade para cobrir, mas ao mesmo tempo eu caio na mesma situação. Se eu vou tentar cobrir mais, eu vou me arriscar mais, porque se estiver muito quente e com baixa umidade, eu vou ter dificuldade dessa gota chegar na planta com todo aquele vigor ou, de fato, eu chegar com todo aquele volume que eu pulverizei. Então, o que surgiu lá no ano 2000? Qual é a ideia do eletrostático? É justamente eu pegar a gota, jato-cone vazio, exatamente essa gota formada pelo core por um disco do bico já utilizado na aviação agrícola, e dar para ela um colete à prova de balas, para que ela sobreviva durante todo o trajeto, onde ela foi solta no ar até chegar na lavoura. Então, o que é esse colete à prova de bala? A gente vai criar e vai colocar uma energia na gota, vai adicionar um elétron na gota ou tirar elétron da gota, dependendo da asa do avião. Uma delas vai dar e a outra vai retirar. Consequentemente, essa nuvem pulverizada, ela vai ter carga positiva de um lado do avião, carga negativa do outro lado, ela vai se juntar na esteira do avião e ela vai se depositar na lavoura rapidamente, porque toda essa nuvem é carregada. Mas aí vem a pergunta, que tipo de gota que eu formei para carregar ela? A mesma gota que está aqui no core e disco da aplicação convencional. Então, o que é a carga eletrostática? É uma proteção e uma aceleração dessa gota para que ela se deposite e ela cumpra o papel dela, que é sair do avião e chegar na planta e não evaporar. Como o eletrostático dá uma velocidade extrema de deposição, ou seja, a nuvem ela não pode ficar sobrevoando, porque toda ela está carregada, e as plantas, elas vão... Como é que funciona? É exatamente como uma indução. Eu gero uma nuvem de gotas carregadas, automaticamente ela vai induzir a planta vai ou puxar elétrons do solo ou devolver elétrons para o solo, de maneira grosseira, e vai atrair essa nuvem para cima dela. Por isso que a nuvem não fica sobrevoando, ela vai se depositar rapidamente. Se você já viu uma aplicação de avião com eletrostático, tu vai ver que o avião passa e aquela névoa atrás acaba. Ele não fica perdurando no ar. E se tu viu qualquer outra aplicação no avião, com atomizador, com bico leque, com bico cone vazio, com qualquer outra modalidade, o avião passa e aquela névoa fica por um tempo.
esse tempo é o tempo que a gente vai perdendo o volume das gotas que vão chegar e perdendo algumas gotas que vão chegar na lavoura. O eletrostático, ele antecipa esse tempo e faz essa nuvem depositar rapidamente. Então, o que a gente fez para o processo? A gente foi lá e criou a melhor gota de pulverização, que é a gota média para fina, e a gente foi lá, que vai cobrir melhor a lavoura, que vai penetrar mais na lavoura, que vai chegar em todas as partes da planta, e a gente foi lá e deu para a gota uma proteção, para que ela não evaporasse e ela fosse rapidamente para dentro da lavoura e cobrisse a maior parte da planta possível com o volume de líquidos que foi originado no avião, né? Então, com essa lógica, a lógica a gente pegou uma dificuldade que os equipamentos convencionais têm e adicionou uma proteção para que a gota não sofra essa dificuldade quando estiver mais quente, quando estiver com baixa umidade. Então, por que eu falei no início do vídeo que o eletrostático ele fica mais forte quanto mais quente, mais forte quanto baixa a umidade? Porque é como se eu tivesse um ambiente extremamente seco no ar e essa nuvem, ela vai, em vez de baixar em 3 segundos, em 2 segundos, ela vai baixar em 1 segundo. Por quê? Porque ela vai ser atraída mais rapidamente para a planta. E quando eu tenho um ambiente mais úmido, ela vai baixar um pouco mais lenta. Só que é ela contra ela mesma, não é ela contra a gravidade. No caso de uma gota convencional, de qualquer bico de atomizador, qualquer outro formato, a queda dessa gota é por gravidade. E o tempo de queda é proporcional ao peso dela, ao vento que está incidindo, ao tempo que ela vai ficar sobrevoando. E já no eletrostático eu não vou ver isso. Então, quando tu acompanhar uma aplicação de eletrostático, tanto faz a vazão que estiver sendo aplicado, tu vai ver que rapidamente a nuvem que o avião soltou a pulverização, ela desapareceu, porque ela foi absorvida pela cultura, pela lavoura. Então, na prática, o que é, desmistificando toda essa questão de eletrostático, é a gente tornar hábil aquilo que lá atrás a gente não tinha capacidade de fazer. Então, essa tecnologia, resumindo, é isso. Não tem nenhum mistério. Eu faço a gota da melhor maneira possível para cobrir uma lavoura e eu coloco um potencial nela para que ela vá direcionada para a lavoura. Aí se a gente chegar na conclusão, tá bom, então, Felipe, isso é muito simples o que está falando. Agora eu entendi que é simples, o eletrostático eu pego aquilo que a gente já faz e adiciono uma proteção. É exatamente isso que a gente faz. Qual foi a evolução dos equipamentos ao longo do tempo? Obviamente, sistemas de gestão da carga mais eficientes. Hoje, o sistema Travicar extremamente preciso. Os bicos que a Travicar desenvolveu nas últimas versões são bicos extremamente com isolamento superior aos que tinham lá no ano 2000, ou seja, vidas melhor do que foi feito lá atrás. E qual é o intuito desse melhoramento? A aeronave ter menos dificuldade em utilizar a tecnologia. Aí pergunta, hoje com a tecnologia de 2025 tem alguma dificuldade? Não, porque a gente criou um bico que faz a mesma aplicação com jato cone vazio formado por core e disco. Então, os produtos da aviação, que muitas vezes têm uma cauda um pouco mais espessa, uma mistura de produtos que poderiam entupir os bicos originais, lá, as pontas de cerâmica original do eletrostático, não tem esse problema quando tu vai utilizar core e disco, porque aqui tu ganha uma série de potencial e não teria esse tipo de problema de entupimento, porque é a mesma aplicação que se faz convencionalmente na aviação agrícola. Já, por outro lado, a Travicar criou o processo que tu pode fazer a quebra de gota, inclusive, desta gota eletrostática, para que tu tenha mais capacidade de cobertura, formando mais gotas nessa situação, ou em aplicações de mais risco, que tu não quer arriscar tanto a cobertura, tu não precisa tanto de cobertura, tu ainda pode engrossar mais a gota e fazer a pulverização, também com a proteção, também com a cobertura, fazendo ela se depositar em poucos segundos na lavoura. Porém, eu não quero evitar qualquer outro risco, eu vou fazer uma modificação do tamanho de gota. Então, hoje os kits eletrostáticos para avião agrícola, eles são totalmente
potencializados para a utilização real de todas as culturas existentes. Então não tem mais aquele, isso não serve para mim, serve para o outro. Não, hoje se utiliza em todas as culturas na aviação. O que é importante salientar? Pode perguntar assim, mas Felipe, lá no início se utilizava o bico de cerâmica. E hoje está mostrando aqui um bico com core disco. Qual é a diferença? Na cerâmica, eu consigo pulverizar para trás do avião e fazer a melhor condição de gotas possíveis sem fazer uma segunda quebra de gota com a angulação do bico. Eu vou pulverizar para trás e já tenho a gota perfeita para pulverização. Eu adiciono carga nela e ela vai se depositar. Com o advento desse outro bico mais modernizado, eu reduzo os problemas de entupimento que essa ponta de cerâmica poderia ter. Felipe, mas ela vai ter sempre? Não, se utilizar uma cauda correta, não. Se utilizar a mistura correta, não vai ter problema algum. Mas muitas misturas não são as corretas, não são as misturas, vamos dizer assim, no tempo certo, no ajuste certo, e elas acabam engrossando, acabam esfarelando, e tudo isso prejudica a utilização de uma ponta cerâmica. Para corrigir esse problema, a Travicar voltou na tecnologia, trabalhou com core disco, que mesmo esse produto mais esfarelento vai passar tranquilamente pelo core e pelo disco, não vai ter nenhum problema, e criou a condição, então, de tu ainda ter uma variação no tamanho de gota que tu pode fazer. Eu quero ter uma gota mais grossa da minha aplicação, eu faço o ajuste do bico e eu vou ter essa gota. Eu vou fazer um herbicida, eu vou levantar a gota, vou engrossar um pouco mais a gota e vou meter carga na gota. Vou fazer inseticida, fungicida, vou jogar duplo foliar, vou jogar lá 90 graus e vou ganhar o maior potencial de cobertura também com proteção da carga. Então, toda essa praticidade do kit eletrostático, ele foi ao longo do tempo sendo ajustado e aperfeiçoado para que tu tenha a melhor condição de uso do produto. Hoje, para 2025, a gente pega clientes que utilizavam lá desde o início e a gente vem até a empresa, a gente mostra, olha, tem essa tecnologia, tem essa inovação, leva essa barra aqui, compra essa barra aqui, bota no teu avião que tu vai ver uma grande melhora daquilo que tu já tinha, tu já era muito bom no eletrostático que tu tem, isso tu vai ficar melhor. E aí, muitas vezes, o cliente faz o investimento e ele realmente volta no outro ano e fala, olha, aqueles problemas que eu tinha não tem mais. Então, muitas coisas que a gente ainda ouve a respeito do eletrostático na aviação, hoje eu posso te garantir que nada disso mais, ou talvez em nenhum momento tenha sido verdade. Muitas informações foram totalmente equivocadas. E outra que eu vou trabalhar com vocês aqui, muito importante, é a questão da vazão. Em nenhum momento se condicionou a atuação da carga eletrostática em virtude da vazão que vai ser feita a aplicação em litros por hectare. E toda essa falácia que por muitas vezes correu o mercado, eletrostático é 10 litros por hectare, não é mais do que isso. Não, eletrostático é qualquer vazão que tu queira fazer. Se tu precisa fazer 50 litros por hectare, 30 litros por hectare, 20 litros, 15, 10, 5 ou 1, e aquele volume gerado é suficiente para o teu tratamento, o eletrostático está aqui para trabalhar com qualquer dessas vazões. O que é importante entender? Num bico convencional, tu sempre vai ter perdas daquilo que tu aplicou. Então, quando tu vai falar, apliquei 20 litros por hectare, por exemplo, na prática, se tu for lá, que é muito dificultoso a medição disso, porque vai medir pequenas gotas na lavoura, mas com certeza sempre percentuais muito menores vão chegar na lavoura. Então, quer dizer que isso é ineficiente? Não, quer dizer que é a forma de pulverizar. Então eu vou aplicar 20, mas lá embaixo vai chegar, tirando a evaporação, pode ser que chegue 15. A dose de princípio ativo para tratamento é suficiente nos 15 litros, consequentemente ele faz o tratamento da praga que tem que combater. Quando eu vou para o eletrostático, eu posso baixar o volume de água que eu estou usando na mistura. Por quê? Porque eu vou elevar o meu nível de deposição de gotas na planta. Eu vou subir esse nível e vou lá trabalhar 90%, 95% de deposição. Ou seja, aquilo que eu pulverizei vai chegar. Consequentemente, eu começo a baixar os volumes da minha aplicação, porque eu não preciso fazer grandes volumes, porque
vai tratar a lavoura de qualquer maneira. O que adianta, ou melhorar, não é nem o que adianta, mas se eu tenho lá, vou dizer um número aleatório, 50 gotas por centímetro quadrado, o que adianta eu ter 100 gotas por centímetro quadrado? Já está tratado a lavoura, já está tratada a praga. Não vai mudar eu botar 50 gotas a mais naquele mesmo centímetro. Então, automaticamente na pulverização, o que eu tenho que buscar é uma rentabilidade melhor do avião, uma autonomia melhor para o avião, para que de fato eu termine o meu trabalho mais rápido, para que de fato eu esteja pronto para uma nova área e para que no final o avião tenha uma rentabilidade adequada para aquilo que ele foi formatado, que é fazer um tratamento rápido da lavoura. Então, se eu consigo baixar o volume aplicado, se o convencional hoje, onde eu trabalho, for 20 litros, e eu botar um eletrostático e cair para 10, eu vou fazer muito mais perfeito a aplicação em 10 litros com eletrostático do que 20 com qualquer outro sistema convencional. Por quê? Porque ele vai depositar todo aquele volume que tu pulverizou, muito perto do percentual da totalidade, obviamente, mas ele vai trazer todo o princípio ativo que tu pulverizou. Então, se tu hoje, de uma média que vai se calcular, chegou a 70%, 75%, 80%, no eletrostático, ele passa de 90% a 95% da deposição daquilo que tu criou. Outra vantagem do eletrostático, isso aí, quem é que ganha nessa vantagem? Quem ganha nessa vantagem é o lavoureiro. Então, muito entendimento do lavoureiro, quando ele fala assim, eu prefiro o bico convencional do que eletrostático. Um grande erro. Porque se eu comparar o eletrostático com qualquer outra forma de pulverizar, o eletrostático sempre vai ganhar. Ele sempre vai ser superior à deposição, ele sempre vai ser superior o tratamento. Por quê? Porque ele vai cobrir melhor, ele vai cobrir mais. Onde está a vantagem do eletrostático, quando eu citei agora a vantagem da carga? A vantagem 1 da carga é aquela nuvem que eu gerei de pulverização se depositar o mais rapidamente na lavoura. Então isso eu evito a deriva, eu evito a evaporação. A segunda vantagem, a quantidade de gotas que eu gerei na formação original da gota, ela vai ser a mesma que vai chegar na planta. Ela não vai somar com outra gota. Numa aplicação convencional, quando eu vou medir o tamanho de gota lá embaixo, se eu usar papel ou qualquer outro formato, a medição da gota que eu medi lá embaixo não foi a gota que eu gerei. A gota que eu gerei pode ter se somado com mais uma, com mais uma, com mais uma, e quando chegou lá embaixo, ainda evaporou, e quando chegou lá embaixo, chegou no tamanho X. No eletrostático, a gota gerada é a gota que vai chegar na planta. Ela não vai se somar com nenhuma outra, porque todas as gotas têm a carga semelhante. E a gente sabe que cargas semelhantes se repelem. Então, o lado inteiro esquerdo do avião, o lado inteiro direito do avião vão ter cargas positivas e cargas negativas. O que vai acontecer? Se eu sou todo negativo, eu vou me afastar dessa gota, tendo que se afastar dessa, que se afasta dessa, que se afasta dessa. Ela está em constante movimento dentro da nuvem, só que a nuvem inteira está induzindo a planta e a planta está atraindo a nuvem. Então, esse trabalho e a formação de gotas lá na origem, é por isso que eu vou ter uma cobertura melhor com o eletrostático do que qualquer outro meio. Porque ele trabalha como uma nuvem, não como uma gota. A nuvem é atraída e a nuvem adentra na lavoura. Uma gota, numa convencional, a gota vem caindo e entra na lavoura. Ela vem caindo, ela não é levada, ela não é abraçada na planta, ela é levada. Então, a primeira qualidade do eletrostático, a formação de gotas é o que vai chegar lá embaixo. Então, se eu formei com 1 litro de produto, vou dizer um número aleatório aqui, 2 bilhões de gotas, e eu gerei no outro modelo 200 milhões de gotas, nesse aqui, essas 200 milhões de gotas vão se... Por mais que eu gere o tamanho correto, igual, pego o convencional, faço o mesmo tamanho de gotas no eletrostático. Vou gerar 2 bilhões de gotas aqui, gero 2 bilhões de gotas aqui. Essas aqui vão chegar lá embaixo. A tendência é um percentual de perda pequeno, mas chega perto desses 2 bilhões de gotas gerados. No convencional, as gotas vão se somar ao longo do caminho e a tendência é chegar a 1 bilhão de gotas. 1 bilhão e 200 milhões de gotas. Ou seja, eu não vou chegar na quantidade que eu formei. Consequentemente, eu tenho menos potencial para cobrir. Aqui eu vou cobrir melhor. Agora, segundo o potencial do eletrostático, quando eu tenho um volume de aplicação e
A nuvem está entrando na lavoura, então vamos pensar que aqui seja uma planta e aqui é a altura da planta. Então tem as folhinhas aqui da planta. A nuvem vai entrando e a nuvem empurra a gota para que ela vá para baixo das folhas. Não quer dizer que ela vá para baixo de todas as folhas, porque eu preciso que a nuvem faça esse trabalho, não é uma gota individual. Então, quando tu gera 10 litros por hectare para trabalhar em alta eficiência, gera 5 litros por hectare para trabalhar em alta eficiência, o que tu está fazendo? Tratando mais rápido a lavoura inteira. Então, qual é o objetivo? Pulverizar o mais rápido possível, a maior parte da lavoura possível, para que comece a combater a praga o mais rápido possível. Com que percentual de eficiência? Superior a qualquer convencional. O eletrostat vai te trazer isso. Então, onde é que eu vou encaixar a segunda vantagem da gota? Ela tem tendências de contornar a folha, mesmo a folha na posição, ela tem tendências de contornar porque a nuvem vai empurrar ela. Aí eu vou adicionar a terceira vantagem dessa aplicação, é que eu juntando toda essa qualificação e eu juntando a eficiência, eu consigo de fato gerar as gotas, todas as gotas individualizadas, eu consigo contornar a planta. E a terceira grande vantagem é eu não ficar em suspensão, é eu ser atraído para a planta o mais rápido possível. Então, Felipe, eu consigo, na minha aplicação, quando eu estiver lá com 20 graus de temperatura e eu estiver com 80% de umidade e eu gerar uma gota do eletrostático, gerar uma gota do convencional, a minha deposição ela vai ser semelhante? Potencialmente sim, porque eu estou numa condição que não é extrema. 20 graus de temperatura e 80% de umidade, vai evaporar pouco o convencional. Consequentemente, o eletrostático vai se depositar correndo, também vai evaporar pouco. Então eu vou ter aplicações, se eu fizer 10 litros aqui, 10 litros aqui do mesmo tamanho de gota, muito parecido. Porque eu estou numa condição que eu não exigi da carga. Aí que eu falei no início do vídeo. Ele trabalha cada vez mais potente, quanto mais quente, quanto mais seco. O que eu estou dizendo com isso? Que a partir de um certo horário do dia que a condição começa a ficar complicada para aplicação convencional e eu começo a ter que mexer em gota, ajustar a gota, preparar tudo, recalibrar tudo, que muitas vezes não se faz, tá? Eu pego o eletrostático, não faço nenhuma calibração e sigo trabalhando. Eu vou ter a mesma deposição, muito mais eficiente, muito mais poderosa, porque está mais seco e mais quente. Então, entende que qual é o grande intuito do eletrostático? Eu não precisar perder tempo regulando o equipamento, porque ao longo de todo o percurso ele é eficiente. Ao longo de todo o dia de aplicação ele é eficiente. No convencional, muitas empresas param a aplicação porque sabem que se continuar aplicando, podem não ser eficientes porque vai estar muito quente, muito seco e vai evaporar muita cauda, porque fica em suspensão e evapora. Aqui não vai evaporar, aqui vai evaporar muito menos porque ele rapidamente se deposita. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês aqui é, inicialmente, desmistificar que eletrostático é algo desconhecido. Eletrostático é algo totalmente conhecido, que é formar gotas de um tamanho que se formava no modelo do coledisco convencional que se usa na aviação há 70 anos. Ao mesmo tempo, é dizer que eu uso a mesma gota. O que eu dou para ela? Potência, dou para ela mais vigor, dou para ela mais proteção. O que é isso? Depositar rápido, cobrir melhor e não se juntar gota com gota. Então, neste trabalho, automaticamente eu entro numa seara bem simplista. O eletrostático, ele é o melhor equipamento de pulverização agrícola? Sim. Comparado a qualquer outro? Sim. Porque ele tem uma janela de aplicação completa e os outros têm janelas de aplicação reduzidas. Automaticamente eu tenho o melhor equipamento na mão se eu estiver usando eletrostático. Posso baixar o volume? Sim, de aplicação, claro, porque eu vou estar depositando melhor aquilo tudo que eu estou gerando. Antes eu depositava não tão melhor, mesmo na minha melhor configuração. Ah, Felipe, mas na configuração das 8h01 da manhã, com a temperatura de 20 e umidade de 80, vai ser parecido se a gota for a mesma? Vai ser parecido se a gota for a mesma, porque tem que ser parecido. Porque o que a gente gerou aqui? Uma gota que não evaporou, porque a condição climática foi favorável, com uma gota que não evaporou, porque a gente fez ela se depositar na lavoura.
então eu não vou fazer as coisas iguais? Claro que eu vou. Então, toda essa informação vem para dizer o quê? Se eu tiver equipamento convencional calibrado milimetricamente durante todo o dia, eu consigo trabalhar com o avião sem parar? Potencialmente sim. Só que qual é a calibração perfeita para cada momento? Esse é o grande problema. Eu consigo parar para calibrar o bico, eu consigo ter o jato correto, o ângulo certo toda hora? Talvez não. Aqui eu consigo ter durante todo o percurso do dia. Então, esta é a grande lógica do eletrostático. Essa é a grande lógica da questão de utilização de tecnologias para aumentar a performance do avião. E a gente tem que entender, quem ganha com a performance melhor? Todos vão ganhar. A empresa de aviação agrícola ganha porque ela consegue fazer uma área mais rápido. Aumenta sua autonomia de aplicação. O piloto ganha porque ele termina o trabalho mais rápido, vai estar pronto para uma nova área e cobre mais áreas ao longo do dia, ele ganha por hectare, está ganhando de novo. O fazendeiro ganha por quê? Porque vai ter uma qualidade superior na sua lavoura. Ah, mas eu nem perdi tempo olhando se a minha colheita foi melhor. Pois é, mas aguarda para ver que com o eletrostático tu vai tratar melhor, tu vai tratar mais rápido, tu vai ser mais eficiente. E a gente tem inúmeros trabalhos de aplicações, inclusive muito material de aplicação terrestre, usando eletrostático, tecnologia SP, fabricada pela Travicar, e a gente vai entender o quê? Que ele é extremamente eficiente. Então, eu preciso partir para vazões de 1 litro por hectare. Não, se 7 está bom, se 8 está bom, se 8 está bom, se 10 está bom, está ótimo. Tem um bom volume, tem uma boa aplicação e já é uma autonomia adequada para o avião. Eu preciso voltar para trás e o meu cliente solicitar, eu quero bico de core disco com jato X, porque o meu agrônomo disse que isso é o melhor. Pois é, mas aí daqui a pouco está faltando um pouco de entendimento do que é melhor, porque formar gotas e fazer gota, independente do modelo que tu cria a formação de gotas, nada mais é do que usar uma ferramenta para gerar essa gota. Então, o que nos importa é o que foi gerado. Se eu gerei através de leque, se eu gerei através de cone vazio, se eu gerei através de cerâmica, não importa. Ao final do percurso na cera do bico é uma gota. Essa gota tem que ter o tamanho certo para não evaporar, descer e se depositar na planta, no convencional. No eletrostático, eu potencializo ela e eu faço ela descer. Eu faço ela se depositar. Então, o que é a carga eletrostática? A gente vai adicionar um elétron ou tirar um elétron da cauda que estiver sobrando da água e vai fazer essa potencialização. Se eu pegar aqui um pente, se eu pegar aqui uma folha de papel, obviamente eu não consigo fazer aqui porque eu não tenho cabelo na cabeça para esfregar um pente e pegar aqui. Mas seria exatamente isso aí. Eu vou pegar o pente, vou esfregar o pente em plástico e vou pegar o papel e vou ficar com ele colado. Eu mudei a característica do papel? Não. Eu mudei a característica do pente? Não. E eu tenho carga eletrostática ali parada no pente e no papel. É a mesma coisa que se faz com a gota. Quando ela chega na lavoura, ela encosta na planta e ela se descarrega na planta. A planta é induzida ou devolve elétrons para a terra ou puxa elétrons da terra para atrair essa nuvem. Quando eles se completam, eles dois viram carga neutra de novo. Então o processo é muito simples. O entendimento também tem que ser simples. E aí que nós estamos prontos hoje para trazer para vocês toda essa informação, a quebra desse paradigma da tecnologia eletrostática. Ela é um produto absurdamente superior a qualquer outra aplicação convencional, porque ela aumenta o potencial de aplicação, ela não para a aplicação. Ao mesmo tempo, ela tem as suas particularidades, é óbvio, cada tecnologia tem suas particularidades. Como a gente citou em outros vídeos, se eu usar uns bicos mais baratos, eu vou ter mais dificuldade, mais perda de tempo na forma de calibrar ele. Se eu usar bicos mais precisos, eu vou ganhar com isso. Então o investimento vale a pena porque eu estou tendo retorno daquilo que eu estou fazendo de maneira mais rápida. E o avião ganha dinheiro quando? Ele está voando, ele está pulverizando. Não é quando ele está parado ajustando alguma coisa. Então esse entendimento e como ganhar com tudo isso, isso é o mais importante. Transformar o meu avião, que hoje eu estou esmagado no meu trabalho, estou esmagado na minha rentabilidade para ganhar mais, eu olho para o eletrostático e eu consigo, de fato, implementar isso na minha realidade, trazer isso para o meu cliente e todos vão ganhar. E o mais importante, não foi inventado ontem. Isso já tem longa data em uso, no terrestre é muito mais antigo. A Travicar tem mais de
4, 5, 6 mil máquinas, 10 mil máquinas no terrestre trabalhando, né? E para todos os tipos de cultura, fruta, grão, café, tudo que tu pensar, utiliza a tecnologia eletrostática. E a gente exporta, por exemplo, para a Espanha, para fábricas de máquinas na Espanha, para vender no mercado deles a tecnologia eletrostática Travicar. A gente exporta para a América Latina inteira, a gente exporta para tudo que é lugar. O que a gente exporta? Qualidade daquilo que está fazendo. A gente exporta tecnologia. Então, a partir do momento que o mercado entende o que é aquela tecnologia, ele consegue tirar proveito dela. E o eletrostático, ao longo desses 25 anos, especificamente na aviação agrícola, às vezes vem tomando um empurrão de um lado para o outro por falta de entendimento. De fato, acho que o que eu expliquei para vocês aqui é muito simples, é muito direto, é muito objetivo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer questionamento, mas Felipe, o que tu está dizendo, quanto tu falou lá que vai comparar assim? Manda essa pergunta para nós, traz mais dúvidas e mais dúvidas, nós vamos responder todas elas para vocês, porque o nosso objetivo aqui é tornar claro cada vez mais a tecnologia. Quando tu traz tecnologia para a tua empresa, seja a tua fazenda com avião próprio, seja uma prestação de serviço, uma aviação agrícola, seja o piloto que tem interesse que o avião faça as coisas melhor e mais rápido, a gente começa a entender que a roda gira muito mais fácil, gira muito melhor e todos passam a ganhar. Então, aqui é uma forma de turbinar o teu avião com a tecnologia eletrostática. E eu trouxe aqui para comparar para vocês todos os outros modelos, justamente para vocês entenderem e quebrarem toda essa mística que acontece em torno do eletrostático e trazer para a vida real. Mas, de fato, o que é o eletrostático? Então, aqui, tu tem um potencial, tem um produto e é extremamente confiável. E assim que vocês tiverem mais dúvidas, mais questionamentos, manda para nós, a gente vai estar aqui para responder. Nos segue lá no nosso canal, deixa tudo isso cada vez mais fomentado para a gente trazer mais e mais informações para vocês.